A navegação na Amazônia possui peculiaridades que somente aqueles que já estiveram nas doces águas dessa região podem avaliar. O reboque é uma dessas peculiaridades. As preliminares desta operação de reboque começaram muito antes de o navio Presidente Floriano tocar as águas desta região. 2 dias antes da operação propriamente dita, acompanhamos a reunião na Manaus Pilots. No dia seguinte, na Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, fruto da reunião do dia anterior, perante a autoridade marítima, a praticagem reafirmou o posicionamento de seguir o plano de reboque sugerido e as demais recomendações da capitania em relação ao 4º rebocador que deveria acompanhar o comboio de forma escoteira, de acordo com a Norman 8/DPC, além da lancha de apoio que seria usada para o deslocamento de pessoas entre o navio rebocado e as embarcações que iriam compor o comboio. Esta mesma lancha também seria usada de alerta para avisar as embarcações que estivessem navegando às proximidades do trajeto do comboio, evitando insegurança e quaisquer riscos à navegação de reboque. A vistoria da capitania feita em loco para verificar o posicionamento e amarração do dispositivo de reboque a ser utilizado foi realizada pelo comandante Neto e seus auxiliares do Grupo de Vistoria e Inspeção, e atentamente acompanhada pelo prático João Paulo a bordo do NT Presidente Floriano. Logo após a aprovação pelo GVI, o prático João Paulo se reuniu com os comandantes dos empurradores e rebocadores para um briefing da viagem. Nesta oportunidade, foi lembrado aos empurradores que o posicionamento do comboio era diferente da prática habitual dos mesmos, quando em operação com balsas. Considerando que os empurradores são do tipo azimutal, ficou estabelecido que as solicitações de empurro seriam baseadas no horário do relógio, isto é, máquina adiante corresponderia aos propulsores na posição de 12 horas, isto porque tais empurradores não têm leme para ordens de governo. Efetivamente, vamos acompanhar agora a operação estabelecida no plano de reboque. Acordado entre as partes que as ordens seriam dadas aos comandantes dos empurradores via rádio VHF pelo prático João Paulo a bordo do empurrador Bonifácio, este definiu o seguinte: considerando que os passadiços dos empurradores estavam acima do convés principal do navio a ser rebocado, isso favoreceu a antena do radar, garantindo uma amostragem segura do contorno do rio na tela do equipamento. Como o NT Presidente Floriano estava completamente desprovido de qualquer equipamento de navegação, o prático João Paulo optou por ficar a bordo do empurrador Bonifácio a boreste, determinando que o prático Santos ficasse a bordo do empurrador Ferdinando a bombordo. Com o ferro em cima, utilizando o rebocador José Guilherme IV, empurrando a proa para boreste, iniciou-se o giro para descer o Rio Negro. Simultaneamente, o empurrador Bonifácio com máquina atrás, na posição de 18 horas, com potência meia força, e o empurrador Ferdinando com máquinas à máquina diante, com potência devagar, com posição de 12 horas. Às 6 horas, com o comboio de proa para baixo, foi iniciado o reboque efetivo com os propulsores em potência devagar. Para manter o comboio no rumo planejado e evitar que a forte correnteza de descida do Rio Solimões abatesse o mesmo, o rumo foi corrigido em um ângulo de abatimento, e isso foi suficiente. Outra dificuldade superada foi a passagem entre os faroletes. A necessidade de navegar em um canal tão estreito forçou a mudança de rumo de 45 graus. Esta posição iria sofrer uma incidência muito forte, também abatendo o navio para bombordo. A partir do encontro das águas até o farolete, com o comboio desenvolvendo uma velocidade de 5,5 km náuticos, houve tempo suficiente para adaptação e encontrar um sincronismo entre os empurradores, de maneira a manter a proa no ponto desejado, e assim o comboio pôde seguir o curso correto, corrigindo o abatimento provocado pela corrente. À medida que as dificuldades iam sendo vencidas, melhorava-se o rendimento e velocidade do comboio, chegando a quase 10 km náuticos em determinados momentos. Próximo de Itacoatiara, deu-se o pôr do sol.
Ao solicitar o cumprimento da regra 27B do Regulamento Internacional para evitar aborroamento no mar, o encarregado informou que o navio não possuía esse tipo de iluminação, bem como nenhum outro. Sem a capacidade de manobra restrita e as luzes de bombordo e boreste, tomou-se outra providência. O empurrador escoteiro José Guilherme III assumiu esta responsabilidade apresentando tal iluminação, e aos empurradores do costado ficou a tarefa de iluminação atendendo à regra 27C do Regulamento Internacional para evitar aborroamento no mar. Como forma de alerta aos práticos que iriam conduzir o navio no trecho de Itacoatiara à Fazendinha, via celular, os mesmos foram contatados e foi possível passar as experiências vivenciadas no trecho Manaus-Itacoatiara, de forma a facilitar e aumentar o grau de segurança do comboio até o seu destino final. Precisamente às 19h30 de través com a cidade de Itacoatiara, a Manaus Pilots passou o serviço aos práticos Ricardo e Walter da Unipilot, e assim, encerrando sua participação, desembarcando do comboio. Ouvindo-se previamente todos os pontos de vista que envolvem uma complexa operação como essa, em eventos futuros é importante a participação de todas as partes envolvidas na elaboração do plano de reboque, seja a capitania, a praticagem, os rebocadores, os empurradores e a lancha de apoio. O objetivo com isso é obter um consenso dos procedimentos mais compatíveis e dentro da segurança da navegação que levará, com absoluta certeza, ao sucesso da empreitada. Manaus Pilots. Praticagem com garantia de primeira classe.